Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. O Yeshua, o Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a enquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar,
aquilo que falta não se pode calcular. Falei com meu coração dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os devários e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição do espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Salomão continua a expressar a dor do teu coração, né? E continua a dizer o que ele fez durante o tempo de vida dele. Aplicou o coração dele a enquadrinhar, a estudar, a informar-se, a estar ciente, a ter certeza de tudo que se faz debaixo do céu. E Salomão diz que aqui no versículo 13, apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Não foi sempre assim ao longo da história. Não foi sempre assim que Deus fez, que Deus criou, que Deus trabalhou na vida do homem. Na verdade, Deus fez tudo certo, de maneira que o homem vivesse uma vida tranquila no paraíso, né? Mas o homem, com a sua rebeldia, com a sua teimosia, com a sua forma dura de ser e de tocar a vida, a maneira que acha que está certo, tirou daquilo que Deus falou que não era para tirar, tocou na autoridade de Deus com a autoridade que Deus o havia dado. Só que a autoridade de Deus, ela é infinitamente maior do que a autoridade do homem. O homem recebeu uma autoridade para fazer. Quer ver? Vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, Deus está formando o homem. Deus está tirando, e fazendo a sua criação mais magnífica, mais perfeita. Mas a Bíblia diz que Deus não fez o homem e o deixou jogado à sua própria sorte, banido pelos cantos e pelas vielas e pelos matagais e pelas tristezas, pelas noites de desilusões que o homem passa e que tem passado, né? E nós podemos ver isso aqui no versículo 8 de próprio Gênesis capítulo 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Então, meu amigo e minha amiga, Deus formou o homem e colocou o homem num lugar específico. Ele, além de formar o homem, ele fez um jardim para esse homem viver. Mas o homem, como nós já dissemos, tomou as suas próprias decisões, andou nos seus próprios caminhos, fez aquilo que lhe parecia bem, que lhe parecia sincero, que lhe parecia certo, né? E no 9 o Senhor Deus diz assim, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus fez tudo certinho. Então, hoje em dia, nós temos a nossa redenção, nós temos a condição de voltar a ter acesso à presença de Deus única e exclusivamente através do Senhor Jesus. Então, ninguém pode chegar diante de Deus no dia do juízo final e falar: o Senhor não me deu uma chance, o Senhor não me deu uma oportunidade, eu não tive oportunidade. Adão pecou lá no paraíso, Adão desobedeceu no Senhor no paraíso, Adão foi lançado fora do jardim do Éden que o Senhor plantou para ele, e eu pago pelas culpas de Adão. Em parte pagamos, porque assim que o mundo se tornou trevas por causa da desobediência de Adão, assim que Adão recebeu a tua sentença de lavrar a terra, né?
Deus também prometeu que mandaria um Redentor. Então é aonde Salomão diz aqui, ó, no versículo 13, né? Apliquei meu coração em quadrilhar e informar-me com sabedoria de tudo que sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nessa exercitarem. Mas não foi sempre assim. Salomão está perdido, sem direção, sem visão da celeste mansão de Deus. Porque se ele tivesse a visão de Deus, se ele tivesse continuado olhando e contemplando o paraíso, ele não ia observar nessa enfadonha ocupação que Deus deu para o homem. E por que Deus deu essa enfadonha ocupação para o homem? À toa? Simplesmente por prazer? Porque queria brincar com o homem, que queria fazer o homem de marionete? A própria palavra responde: formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para o alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus fez o homem e arcou com as consequências, né, de ter feito esse homem. Deus não fez como um jovenzinho que coabita com uma jovem e depois acabou o amor e tchau, tchau, não. Tudo começou com um ato de insubordinação. Tudo começou com um ato de o eu falar mais alto. Porque mesmo se Eva tivesse falado ao ouvido de Adão e o eu de Adão não tivesse ouvido, não estaria e não seria o que é hoje. Então Salomão está sendo covarde aqui de não admitir. Ele está sendo uma pessoa, né, que está como fez o próprio Adão, que quando Deus pegou e descobriu, e que ele mesmo tomou ciência de que Deus descobriu o seu pecado, e Deus falou: Adão, onde está você? Aí ele falou: eu se escondi, Senhor, porque vi o Senhor descendo no jardim e me escondi. Mas por que você se escondeu, Adão? Me escondi porque eu tô nu. Como que você sabe que você está nu, Adão? Por acaso você me desobedeceu, comeu da fruta que não mandei comer? Aí Adão covardemente pegou e falou: a mulher que o Senhor me deu fez eu comer. E o que Salomão está dizendo aqui? E apliquei meu coração, Eclesiastes 1:13, e apliquei meu coração a enquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação Deus deu ao homem para exercitar nela. Então, meu amigo, por que o homem recebeu essa enfadonha ocupação? Por causa da sua desobediência. E por que Salomão está notando nesse detalhe da enfadonha ocupação? Né? Por quê? Por que quando ele pediu a Deus sabedoria para começar a reinar entre o povo, ele não notou essa enfadonha ocupação? Porque ele estava no puro sangue, porque ele estava no puro suco, porque ele estava no primeiro amor. E quando se está no primeiro amor, é 99,9% espírito. O homem, por causa da determinação que ele coloca de servir a Deus, ele vence a carne, ele vence a si mesmo todos os dias. Mas quando o homem mistura as ordenanças de Deus de uma maneira que ele faz uma soma, e que nessa soma ele é absolvido, que nessa soma ele mesmo se, como é que se pode dizer, se garante, se analisa, se absolve. Então, meu amigo, o que ele vai anotar é isso aí. Ele não está notando no paraíso que Deus fez, ele não está notando na sabedoria que Deus deu para ele não está notando na riqueza, nas conquistas, nas honras, na fama que Deus deu para ele. Ele está notando em quê? No enfadonho trabalho que Deus deu para o homem. E continua dizendo mais:
Eclesiastes 1,14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ora, né? Como é que podemos analisar como é que o homem ele é sem caráter, né? É isso mesmo. Como é que Salomão foi sem caráter aqui? Por que quando ele estava com a rainha de Sabá, por que quando ele teve 1000 mulheres, por que quando ele, entendendo, estava vivendo no auge, ele não viu isso aqui? Por quê? E agora, em vez de ele assumir a culpa por causa dos erros que ele cometeu, porque como dissemos no outro estudo, Salomão, a primeira atitude que ele teve quando se tornou rei foi matar o irmão, mandar matar o irmão. E entre outras coisas erradas que ele fez, ele casou com a filha de Faraó. Deus falou para o povo não voltar mais para o Egito, que ninguém deveria levar o povo de volta para o Egito. E entre outras coisas que ele fez, construiu um templo luxuoso. A história diz que o povo sofreu pagando altos encargos, pagando altos impostos para construir o templo, e que o povo foi reclamar, que Salomão piorou ainda a carga do povo. E a história diz que Salomão pegou e vendeu uma das tribos do norte a troco de madeira para construir o templo. Sim ou não? Meu amigo, Jesus fala bem disso aí lá em Mateus capítulo 23. Ele fala desse tipo de pessoas de uma forma clara e forte, que não deixa dúvida. Você quer ver? Vamos lá em Mateus 23. E diz assim, ó: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedam em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Está entendendo? Salomão fez o povo pagar um alto preço, né? Para se construir o templo, para se construir o luxuoso templo. Deus ficou quieto. Deus ficou, tá entendendo? Vendeu os seus irmãos, partiu as tribos, tudo para ter a pompa de ter seu nome. E tudo isso, meu amigo e minha amiga, vão se acumulando na conta. Às vezes você vê o pregador do sul, você vê o pregador do norte, você vê o pregador do oeste, você vê o pregador e a pregadora e etc. Sim ou não? Só que é o seguinte, as pessoas se esquecem que tudo tem um juízo. As pessoas se esquecem que cada palavra que o homem falar, ele vai ter que dar conta. Nós já dissemos uma vez aqui sobre o nosso português errado: nós vai, nós tá. Mas, meu amigo, está escrito aonde o que nós estamos falando? Aqui na palavra de Deus. Então Jesus falou que maldito seria aquele que tirasse um tio ou um jota dessa lei, ou então se acrescentasse e que ensinasse errado aos homens. Tudo o que está sendo escrito em altares, meu amigo, tudo está sendo dito em altares, aquele que está dizendo vai passar por uma prova de fogo para ver se ele tem aquela fé. Foi o que o apóstolo Paulo disse, que a obra que alguém edificou, seja ela de madeira, de feno, de ferro, de prata, de bronze ou de ouro, essa obra vai receber o fogo para provar se ela é obra mesmo. É aí que aconteceu com Salomão. Ele subiu o mais alto que pode subir. Ele levantou o nariz como um 747 com 4 motores Rolls Royce e foi de céu acima. Ligou as turbinas e foi para cima. Só que para se andar no alto precisa se aguentar a pressão do vento. É aí que entra o Whitney Houston, é aí que entra Michael Jackson, aí que entra o Elvis Presley, sim ou não? Aí que entra Jessé, homens e mulheres de Deus que tiveram e receberam o dom de Deus para ser levado aqui na terra, para ganhar almas, para as pessoas
viverem com o Senhor Jesus, pegaram esse dom, usurparam esse dom, se beneficiaram desse dom, negociaram esse dom, e no final esse dom fez com que eles se perdessem. Ah, mas então o dom de Deus eu não quero não. Meu amigo e minha amiga, quando Jeremias foi escolhido para ser profeta, ele não queria ser não, porque ele sabia da responsabilidade que é a palavra de Deus. Mas eles não, eles roubam a glória de Deus, eles fazem show, eles, tá entendendo? Sapateiam no altar, eles andam de cabeça para baixo, etc, e etc, e etc, e Deus está quietinho, né? Assim como no paraíso. Vamos voltar no paraíso, quando Adão estava ali sendo, tá entendendo? Persuadido por Eva, Deus estava vendo tudo. A Eva deve ter chegado e deve ter conversado muito no ouvido de Adão até dobrá-lo, e Deus estava vendo tudo. E por que Deus não se meteu? Por que Deus não conteve Adão? Essa pergunta nós precisamos fazer para nós mesmos, ou muitas pessoas precisam fazer para si mesmo. Por que você não se contém? Por que você tem 5 mulheres? Por que você não entrega sua vida para o Senhor Jesus? Por que você não deixa as drogas? Por que você não deixa a bebida? Por que você não deixa a mentira? Por que você não deixa a prostituição? Por que você não deixa todas as coisas que te afastam de Deus? Por quê? Ah, mas porque Deus ainda não falou, no tempo do Senhor tudo vai se cumprir. Não é assim não, né, irmãozinho? Há de ter uma disposição e uma decisão sua de querer fazer isso, né? Vamos voltar aqui em Eclesiastes. Então, Salomão, ainda dentro da sua depressão, ainda dentro da sua falta de visão, ainda, né, dentro da tempestade que ele estava, porque ele era vamos fazer uma analogia aqui bem básica, né? Então, Salomão, quando ele levantou o voo nesse 747, ele estava com todos os instrumentos funcionando. Então, quando ele tivesse que pousar, se tivesse nuvem, se tivesse nevoeiro, se tivesse chuva, um instrumento chamado ILS o guiaria até a pista. Mas Salomão tomou suas próprias decisões, andou pelo seu próprio curso, e quando ele queria pousar, não tinha ILS. ILS, podemos comparar a Deus, humildemente falando. Então é assim na vida de muitas pessoas. A decisão está com nós, está conosco, porque Deus nos deu essa decisão em Gênesis 1:26. Então, essa mensagem de hoje vai para quem diz que Deus criou o mundo e que criou a gente como formiguinha e nos abandonou a moda do Alá vão ter. É o que está escrito em Gênesis, que Deus criou um jardim para colocar o homem. Então não criou o homem por criar, não. Ele criou o homem e criou uma habitação para esse homem. Mas a decisão do homem fez ele perder essa condição, né? E o Senhor Jesus veio para dar essa condição de voltar ao paraíso para aqueles que querem. E para aqueles que não querem, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê, o que Jesus falou? Fique com essa palavra. Que a paz de Deus esteja em nossos corações essa noite e sempre. Amém.